Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos reviews, resenhas dos mangás que a gente recebeu por aqui nesses últimos tempos. Saca só a novidade da editora Mitos. Sim, a editora Mitos, que você já deve ter ouvido falar, porque já trabalharam bastante com mangás da Panini. Os caras têm o próprio selo de mangás agora, estão trazendo por eles. E já trouxemos outras coisas por aqui, como o Bus Hashira, que está aqui no card. E dessa vez chegou um seinen com muita porradaria, muita ação, fantasia, aquele mundo pós-apocalíptico que vocês gostam. Eu tô falando do Baile de Máscara da Miasma, ou do Miasma. Galera, se liga nesse título, porque eles pegaram uma fórmula de shonen, transformaram em seinen, ou seja, muita ação, mas sem aquelas limitações que a gente normalmente vê nas obras como um shonen. Então aqui tá liberado tudo. Inclusive, se você não gosta muito de ecchi, já aviso que tem algumas ceninhas ali pontuais que extrapolam o que normalmente a galera curte. Mas nada do que vai te impedir aqui de aproveitar ao máximo a experiência com este mangá. A obra ela é de uma autoria dupla. Temos Yoshiri Tanaka e Mizuki Mizushiro, um cuidando do roteiro, outro cuidando da arte. E já adianto para vocês que ficou uma combinação muito legal, porque tanto o roteiro quanto a arte trouxeram aí uma história extremamente empolgante, porque esse primeiro volume foi a ação, do início ao fim, surpreendendo muitos leitores. Se você gosta daquele mangazinho que te surpreende, saiba que esse aqui vai te surpreender. Galera, seja bem-vindo novamente, chegou aqui pela primeira vez, não perca tempo, já vem aqui embaixo se inscrevendo, é muito importante, ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos, mais resenhas. Além da sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário, compartilhar o vídeo, coisinhas top para auxiliar ainda mais o nosso processo aqui, para continuar trazendo cada vez mais vídeos. E depois da vinheta a gente vai entrar em detalhes de como ficou essa edição e um pouco mais da história. Pra gente não perder tempo, eu já vou trazer aqui as informações técnicas do mangá. Já tinha adiantado na introdução que nós estamos falando de um seinen, uma demografia ali adultos, digamos assim, né? Mas está liberado aí a partir dos 13 anos. Esse mangá aqui, galera, ele tem a capa cartonada e você já vê que tem, ó, um pequeno luxo aqui, porque temos um brilho especial na capa, um pouquinho diferente daquela edição tradicional. Temos a lombadinha para vocês verem como que ficou, né? A capa, lombada, a parte de trás. Temos um mangá tankobon, 196 páginas, com precinho padrão de R$ 37,90, mas não se preocupa que direto no site da Mito, se você quiser, você consegue comprar esse mangá aqui com 40%, 50% direto. Na Amazon também gira ali entre 10%, 20%, 30% de desconto para facilitar a sua entrada no mundo Mitos dos mangás, né? Você conhecer os títulos da editora. Um precinho bacana aí, assumindo, claro, um bom desconto. Isso aqui tá bonito e tá tranquilo também para você colecionar, não só por causa do preço. Eu vou te trazer uma outra informação que provavelmente você vai gostar. Essa história aqui é completa em 3 volumes. Então você vai dar chance pro primeiro volume. Se você não gostar, são 3 volumes, quem sabe você acaba gostando no caminho. E se você gostar, você também está tranquilo que não vai se prender em uma história sem fim, ou que está ainda em publicação, já tem tanta coisa em publicação que você coleciona. Que tal um mangazinho completo em 3 volumes? Mensal. E olha, esse mensal aqui, por ser uma editora nova no ramo dos mangás, já que ela tem um pouco mais de estrada nas HQs, né, as graphic novels, tá cumprindo. O primeiro volume que saiu em julho, o segundo volume estava programado para o final de agosto e saiu. Agora em setembro, se você correr no site, ou na Amazon ou no site da editora, você já consegue comprar o segundo volume para você receber o seu. Então tá cumprindo os prazos. E no meio de tantas editoras que não cumprem os seus prazos, a Mitos já vem dando uma aulinha aí de como lançar os seus títulos num prazo adequado. Porque se você quer comprar o volume 2, já está disponível. Saiu o volume 1 em julho, o segundo volume agora final de agosto, início de setembro, já está valendo para você colecionar. E depois ali, em meados de outubro, quem sabe início de novembro, o volume 3 chega, você finaliza a sua coleção para você ter mais um título aí completinho na sua estante bonita e formosa. Agora vamos falar um pouco da história, né? Já se alongou bastante aqui, como que ficou a edição, um pouquinho sobre a editora e a história.
Esse shonen evoluído, um seinen, ele vem com uma história tradicional, não inova tanto nesse sentido por trazer uma história pós-apocalíptica, mas também vamos falar sério, né? O que é tanta inovação hoje em dia? Tudo se recria porque nós temos, né, os vários estilos, ação, aventura, pós-apocalipse, esse tipo de coisa. E aqui nós temos exatamente uma fantasia pós-apocalíptica. Mas pega aqui um Japão tradicional, Japão, Tóquio, Shibuya, cidades normais. Só que tem o seguinte, um gás misterioso, não temos uma explicação tão a fundo, mas talvez aí fique o charme, porque as informações vão sendo colocadas conforme você vai lendo. Então, quem sabe muita coisa ainda não vai ser explicada no volume 2 ou no volume 3. O que nós sabemos é que esse gás, chamado de miasma, ele é totalmente fatal para o ser humano. Esse gás praticamente derrete o ser humano por dentro para fora. Então não tem como sobreviver, só com um tipo de máscara especial. E os seres humanos precisam fugir disso. Então foram criadas cidades, na verdade as cidades já estavam criadas, né, como a gente falou, que algumas grandes cidades, mas foi criada uma espécie de defesa como se fosse uma coisa quase invisível, umas luzes. Vou até tentar demonstrar para vocês aqui logo nas primeiras páginas. E simplesmente isso tá ali, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem observar. Uma espécie de grade de luz que protege essa barreira, protege dos monstros que estão do lado de fora e do gás de entrar. Monstros? Que monstros, Renan? Você não falou nada de monstros. Sim, esse gás ele é totalmente letal para o ser humano, mas para os monstros, ou seja, para os animais, ele funciona de uma maneira diferente. O que dá a entender aqui é que os animais são afetados por esse gás e sofrem um tipo de mutação. Então a gente vai ver um leão de 3 cabeças, a gente vai ver pássaros extremamente carnívoros, agressivos, vamos ver aranha gigante. Então pegam esses animais, não é monstros totalmente que não existem do nada. Eles são monstros mutacionados, né? Realmente não são animais como a gente conhece, mas são mutacionados. E eles viram gigantes, viram monstros que são denominados, obviamente, como uma grande história, né? Com níveis A, B, C, D, E. Do E pro mais fraco pro A pro mais forte. E tem o nível S, aquele mais monstrão de todos, né? E temos as pessoas que são encarregadas da defesa quando essas barreiras vêm a falhar. E essas pessoas são chamadas de magos. E esses magos têm seus cajados. Até aí normal, né? O problema é que esses magos são guerreiros. E esses cajados são espadas, lâminas, martelos, espingardas. Então, foge bastante do que a gente está acostumado, pelo menos na parte dos termos. E essas pessoas são divididas em guildas de magos. Tem várias missões para irem resgatar algumas pessoas, para defender os locais. Tudo isso você vai vendo aí uma história tradicional. Só que como a gente vê um seinen, a violência ela transpassa aquilo que está permitido normalmente no shonen. Então a gente vai ver muito gore, ou seja, sangue, mortes, pessoas totalmente destroçadas, retiradas ali, monstros comendo pessoas ao mesmo tempo. E as pessoas ali, os magos, derrotando esses monstros também. O nosso protagonista, chamado Kenga, estranho, mas sim, ele é um garoto que deseja ser um desses caçadores depois que ele é salvo por um desses caçadores, desses magos, né, chamado Ryo. E aí, um ano depois, ele tá lá, já na aventura, já que ele também quer se tornar um desses magos. E a gente vê logo, né, que ele já tem a sua própria arma, seu cajado, que é uma verdadeira de uma espada gigante, quase a la Berserk. E aí a gente vai vendo que tem outras coisas que relacionam, por exemplo, ele tem a sua própria mecânica, que está ali responsável por cuidar da arma dele quando ele cumpre as missões. E esse mundo de fantasia vai se aprofundando cada vez mais quando a gente vai vendo alguns detalhes, né? Já que esse miasma está ali afetando o mundo e a gente precisa, de certa forma, expandir para a humanidade voltar a crescer. Então essas guildas, os caras mais fortes, eles recebem missões para ir para fora dessa barreira, para defender, para expandir, derrotar os monstros e por aí em diante. Não sabemos a origem do gás miasma, não sabemos o que vai acontecer se essas barreiras acabarem em algum momento, mas o que nós sabemos também é que os seres humanos conseguem utilizar esse miasma também a seu favor, inclusive utilizando para se expandir na sequência. Então esse mesmo gás letal é utilizado pela ciência para proteção, conforme a história vai evoluindo. E quando você acha que essa história de ação não pode surpreender mais com monstros e tudo mais, você vai ver que esse garoto Kenga acaba entrando na guilda, mesmo sendo apenas um nível 1, sendo um novato, porque ele tem um potencial ali dentro.
Só que a história vai decorrendo de uma maneira onde grandes surpresas acontecem. O final deste mangá, desse primeiro volume, para ser mais exato, traz aquele verdadeiro plot twist que você não imagina que vai acontecer. E ele acontece. Pessoas morrem, então vai se despedindo delas porque você não pode se apegar. Eu já dou esse leve spoiler porque eu sei que tem muita gente que gosta desse estilo Game of Thrones, de algumas fantasias, né? Quanto mais morte, significa que o mangá leva mais a sério. Não se prende a salvar sempre todo mundo. Mostra que um mangá onde você luta pela sua vida, realmente muitas pessoas morrem. E exatamente o que acontece aqui em O Baile de Máscaras de Miasma. E como o nome diz, né, essas máscaras são o ponto-chave para eles sobreviverem enquanto eles estão do lado de fora dessas barreiras, quando eles precisam lidar com esse gás extremamente venenoso. Temos uma história que ela não é tão inovadora assim, mas ela se mostra completamente legal. A palavra pode ser clichê, mas legal porque você se envolve. Este mangá aqui de 196 páginas, eu devo ter lido por volta de 40, 45 minutos. Porque você devora, você vai lendo, vai se divertindo, vai curtindo a ação, vai curtindo as lutas, os movimentos que são feitos por esses magos, tudo isso vai te impactando de uma maneira positiva. A minha leve crítica aqui também, temos que falar o que também não ficou tão legal, é que apesar da arte ser muito bonita, e eu reforço, a arte é bonita, tanto das cenas tradicionais quanto das cenas de ações. Mas olha, deixa eu achar uma página aqui que não vai demorar muito. Essa é só um exemplo. Muitas das cenas de ação acabam saindo um pouco poluídas, e essa é a minha leve crítica ao mangá, porque o mangaka ele acaba se empolgando em algumas batalhas onde é tanta coisa acontecendo na sua frente que você tem uma certa dificuldade em captar tudo. Mas a arte é sensacional. Você tem uma qualidade extrema no desenho e o roteiro ele se desenvolve muito bem porque todos os fatos que vão sendo apresentados vão sendo direcionados, vão explicando ponto a ponto. Você não tem todas as informações na sua mão, mas ao mesmo tempo, aquilo que é necessário para a história continuar rodando, você tem. E aqui é que deixa cada vez mais cativante. Vamos continuar acompanhando esse mangá. Primeiro volume, a editora Mito já mandou muito bem, uma qualidade muito boa. Algumas páginas coloridas, inclusive aqui na primeira, no início, né, pra gente dizer bem claro, né, temos aqui nosso protagonista, o Ken, e Ryo, aquele por qual ele se inspira e por qual ele quis se transformar em um mago. E aí, galera, o que vocês acharam? Vale a pena a experiência? São apenas 3 voluminhos. Se você curtir, é fácil de você completar a sua coleção. Aquele agradecimento à editora Mitos que nos enviou esse primeiro volume e a gente vai continuar trazendo conteúdos por aqui. Se você gostou, não se esqueça então de deixar aquele seu like maroto que a gente vai se ver nos nossos próximos vídeos.